pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, um Biblioteca Submersa especial, já parte da nossa campanha, né, Opium, que nós teremos aí uma série de discussões a respeito tanto da literatura de parelhos artificiais quanto da literatura gráfica, né, um foco especial em história em quadrinhos, mas também em outras, né, literaturas gráficas, montagens de narrativas gráficas, etc. Parte aí dos nossos esforços na campanha e também dos paratextos da Rafus Press, que são dessa forma maêutica, né? Dessa forma dialogada, ou mais ou menos dialogada, em vídeos, né? Bom, vamos começar hoje então justamente com uma das obras inaugurais e uma das mais influentes por um bom tempo, né? A respeito das experiências com substâncias estupefacientes, né? Eu vi recentemente uma matéria, não sei até que ponto é só divulgação científica, mas parece que é uma matéria que saiu em jornais, né, de divulgação científica, melhor, jornais científicos mesmo, a respeito do uso de drogas alucinógenas em antepassados do Homo, né, a nossos ancestrais aí milenares. É parte do que eu já comentei, ou seja, não sei se não cheguei a registrar esse comentário, enfim. Existe uma certa necessidade humana de, digamos assim, expansão da consciência. Ela pode se dar de várias formas, né? Ai, meu Deus, meu gato. Ela pode se dar de várias formas, mas com certeza a química, digamos assim, da coisa toda é uma das mais conhecidas. Pode dar, por exemplo, pela forma de vertigem, muito usual, né? Parece que tem um vídeo de um... Vai pra lá, isso. Vídeo de um macaco, né? Girando. E, enfim, um hábito de vários chimpanzés, gorilas, né? E vários primatas, né? E aparentemente é realmente a busca desse, digamos assim, dessa exasperação, dessa excitação através dos nossos órgãos de equilíbrio, né? Dessa excitação, dessa, enfim, possibilidade de você ter uma vertigem muito forte, não é? Então, veja que até os nossos antepassados, não, né? Eles estão aí, mas nossos primos, né? Os primatas, eles têm essa mesma, que têm órgãos de equilíbrio semelhantes, funcionamento parecido, eles têm essa mesma busca. Então isso não é exclusivamente humano. E nós temos então aqui conosco Thomas de Quincey, Confissões de um opiófato, né? Comedor de ópio, né, em geral. Tem várias traduções. Essa é a primeira edição, a tradução da primeira edição, que é bem fininha. Depois ele reescreveu uma parte, né, usual no romantismo, né? Eles pegavam pedaços de várias obras, juntando, aglutinando, desaglutinando, lançava como conto, lançava como isso, né? E ele fez o mesmo aqui, né? Inclusive uma parte, esse livro usualmente ele é publicado junto do Suspiria de Profundis, uma parte, né, que é justamente, digamos assim, os ensaios e reflexões narrativas de De Quincey a respeito da capacidade imaginativa humana. Então os dois, esse ensaio junto com o Suspiria de Profundis, eles quase que se engatam. E tem algumas edições que tem os dois, né? Tem uma versão ampliada desse junto, de um mais ou menos um pouco maior até, que é o Suspiria de Profundis. E antes de falar do autor e da obra, eu preciso falar dessa coleção, Rebeldes e Malditos, uma coleção que foi lançada aí nos anos 80, 90, acho. De fato, anos 80, até os anos 90. E era sensacional, né? Eu me recordo que eu tive dessa coleção, por exemplo, o Artaud, tem até acho que aqui, não. Aqui ainda tinha o Paraísos Artificiais, do Baudelaire, De Profundis, do Oscar Wilde, que é também inspirado no mesmo trecho da Bíblia que inspirou o Suspiria de Profundis, né, do Thomas de Quincey. O Colosso de Marúcia, do Henry Miller. As Cartas de Van Gogh, escritos de Antonin Artaud. Esses escritos tiveram tradução do Claudio Wheeler,
saudoso poeta falecido recentemente, né? E são sensacionais esses escritos. É uma coletânea que dá uma ideia muito boa do Artaud. Tem uma coletânea do mesmo teor do Apollinaire, que até hoje é a melhor coisa que saiu do Apollinaire no Brasil. Tudo bem que o Ateliê Editorial lançou caligramas, mas é só um livro de poemas, né? Uma visão mais geral da produção do, do, do Apollinaire no Brasil não existe, né? Que teria que incluir, por exemplo, os contos do Heresiarca e companhia, que são geniais, assim. Então, era uma coleção muito boa. Não era destituída de problemas, né? Que vocês podem ver que a mancha era terrível de ler, né? Com essa margem, não dá nem 2 dedos, né? O superior é menor ainda, está um dedo. Então, a diagramação era puxada, né, para você ler, mas era uma coleção essencial. Dito isso, a gente pode falar então um pouco digamos assim, ressaltando a necessidade de boas coleções, né? Por isso que a Rafos e a Contravento Editorial estão insistindo, né, no lançamento, talvez tenha errado a estratégia, né, de lançar 3 de uma vez, mas enfim, estamos insistindo para manter a nossa coleção de Visionários e Malditos, né, mantendo aí os lançamentos dentro e fora do Catarse, né. Mais informações, enfim, vocês podem me consultar ou consultar o queridíssimo Natan da Contravento. Bom, Thomas de Quincey, então, foi um escritor do romantismo inglês, muito influente. Como eu falei, ele inspirou aí Oscar Wilde, ele inspirou muito Baudelaire, mas muito mesmo. Inclusive, esse livro, ele era um escritor assim, bem próximo de outro consumidor quanto mais de ópio, que era não o Wordsworth, enfim, os poetas, né, da primeira geração do romantismo inglês. Ele era próximo de alguns, né, inclusive o próximo Wordsworth, mas ele, como escritor, ele não produziu poesia. É interessante isso, né? Ele foi um romântico que se afastou do gênero poético e ele produziu uma variação de ensaio muito, muito influente, muito interessante, tão rica que chegaria até, digamos assim, diretamente a inspirar um certo tipo de observação casual das coisas que existe muito em jornalismo, né? A gente observa aí no jornalismo gonzo, né? Ai, que coisa radical do Thompson. Não, isso existia aqui, né? O De Quincey, então, ele tinha essas observações. Ele dizia que, e aqui ele fala, aliás, no Confissões, que era como se ele estivesse pensando as coisas, assim, um pensamento alto, né? O famoso pensamento alto. Não era esse livro, por exemplo, ele não tem uma organização rigorosa, né? A partir das experiências ele vai organizando, né, as anotações. Não, nada disso aqui, né? E as obras do De Quincey têm esse caráter meio caótico, embora sejam obras ensaísticas, né? As mais, digamos assim, conhecidas, né? Como da obra de arte do Assassinato como uma das Belas Artes, que eu traduzi para a editora Brasiliense. Esse, Confissões de um Comedor de Ópio, né, em inglês, né, English Opium Eater. Ele também escreveu Os de Imaginação, que eu mencionei, né. Ele escreveu, até aqui comentando, essa introdução meio que da Penguin, né. Ele escreveu alguns contos, né, inclusive um conto que teria o Suspiria de Profundis. Ele escreveu um ensaio sobre a velocidade de deslocamento, que na época era em carruagem, né, que ele achava fascinante. Não tinha nem ainda trem, era carruagem mesmo, mas por estradas mais rápidas, mais a necessidade de comunicação no início da industrialização, na virada do século XVIII para XIX era premente, né?
E ele meio que testemunhou isso, porque ele viajava muito no interior da Inglaterra, né? Ele estudou em Oxford. E ele tem então um sobre essas carruagens que também era meio correio, era tudo, né? Levava gente dentro, galinha, correio, e era muito, muito necessário, foi muito essencial, né, no desenvolvimento até da comunicação, né, dos meios de comunicação por carta, por jornal, no início da industrialização. Então ele também tem um livro sobre isso. Então era um autor muito variado e que tinha um domínio muito grande das formas da prosa, né, da forma prosaica, né. Confissões de um Comedor de Ópio, nesse sentido, é uma obra muito peculiar, a partir do título, né. As confissões mais célebres, creio que seja de Santo Agostinho, que tem, aliás, esses nomes, exatamente esse nome de confissões, né. E aqui a gente tem uma estrutura que é o anti-Santo Agostinho. Como eu falei, né, ao invés de você ter entradas, uma nucleação em torno de assuntos, ou mais ou menos de uma cronologia, coisas que fazem uma confissão ou uma obra, digamos assim, confessional, nesse sentido de um testemunho, tem um certo sentido, uma cronologia de um núcleo em torno do qual giram os temas abordados, né? Ele faz a anticonfissão. Não tem um núcleo. Tanto que ele passa metade da obra, praticamente 40 páginas, falando do tempo que ele viveu, miserável, mais de 42, que ele teve em Londres. E ele viveu uma penúria desgraçada. Isso não tem nada a ver com ópio, porque esse período seria, né, final da adolescência, né? Quando ele teve uma espécie de disputa, né, de discussão muito intensa com o tutor dele. Ele era órfão, né? E aí ele simplesmente resolveu fugir da escola, né, e tal. E eu acho que era até um colégio interno. E ele foi para Londres viver com o que ele pudesse conseguir de dinheiro, assim, né? E é claro que ele passou um tempo terrível. Mas alguns momentos mais célebres desse livro estão nessa primeira parte, que não tem nada a ver com ópio. Na verdade, ele fala um pouco do que seria a base dos problemas de saúde dele, que deram início ao consumo de ópio. Mas isso é inútil, porque ele mesmo vai falar que o consumo de ópio, embora no caso dele tivesse um fundo médico, um fundo, né, de uma necessidade médica, analgésica, né, terapêutica e tal, não o consumo contínuo da substância já não tinha nada a ver com isso, já tinha realmente com experiências dele e com a imaginação, que é o que vai alimentar a segunda parte. Então, é o pensar alto, é o estilo do De Quincey, que é muito peculiar, né? E na segunda parte, então, ele vai falar dos prazeres e das dores do ópio, exatamente essa divisão. Como eu falei, não existe uma estrutura linear de tempo, né? O que ele explicita é que no início da vida adulta ele consumia uma porção relativamente pequena de ópio, poucas vezes por semana. Pela descrição dele, o consumo se dava através do láudano, né? Era o ópio diluído em água, diluído em álcool, digo. Então, a porção de ópio consumida por ele, na descrição que ele dá, é absurdamente alta. No início era relativamente baixa, mas depois, quando ele começa a contar das dores do ópio, aí a porção vai aumentando, aumentando, e ele começa a consumir porções cada vez maiores. E isso, digamos assim, o número que ele dá de grãos de ópio é gigantesco, 40 grãos por dia. O que talvez seja até provável, embora possa ser um exagero do autor, né? Talvez tenha consumido isso mesmo, porque é célebre a história de outro consumidor de ópio, célebre, né? O conde Erich Stenbock, que ele consumiu ópio já não no láudano, mas na forma de balas, como se fossem umas balinhas, né, que ele carregava para cima e para baixo. E um amigo pediu, né, ele deu, mas pediu, deu, né,
E o amigo acabou morrendo. Ou seja, era uma dose cavalar de ópio que vinha naquela balinha. Nessa parte final, então, como eu disse, ela é dividida em dois segmentos. Os prazeres do ópio é interessante porque o De Quincey, ele não só pensa o ópio a partir de uma ideia de, como eu vou dizer assim, de como se fala hoje em dia, no linguajar contemporâneo a respeito dos entorpecentes, né? A questão de que se aquilo é válido ou não, ou se como é que você deve dar uma resposta àquilo, né? Não, o De Quincey ele tem uma visão imaginativa da droga. Então ele trata a substância como, e ele mesmo fala isso, como uma espécie de divindade, né? Ele obviamente conhecia a história do velho louco da montanha, que eu já narrei aqui na análise de Alamut, né? Do Bertol. E que era uma história que espalhou rápido pela Europa, todo mundo ficou conhecido, já era bem conhecido na Europa desde a época da Marco Polo, né? Então ele trata o ópio como uma espécie de divindade. E é interessante porque quando ele trata da questão se a droga gera a possibilidade de iluminação ou se ela vem de uma mente muito criativa, estimulada por ela, a resposta fica mais ou menos no meio do caminho. Ela tende, obviamente, e ele fala isso várias vezes, né? Uma mente mais afiada, obviamente, tem respostas mais complexas das alucinações ali forjadas pela substância. Mas, por ser um deus, o ópio, de certa forma, essa complexidade está ao alcance de todo mundo, né? Ela democratiza, de certa forma, essa possibilidade complexa das imaginações mais esmeradas, né? Igual a do próprio De Quincey. Então é uma resposta interessante. Obviamente, a gente estava diante de outros problemas e de uma outra maneira de entendimento da droga. Quer dizer, não era nem droga, era uma substância farmacêutica, isso era comprado em boticão. Embora ele fale que também não era tão fácil de achar e nem era tão barato. Mas aparentemente não era proibido, né? Então, era uma substância que os médicos receitavam normalmente, e o paciente comprava e não tinha qualquer tipo de controle, né? Então, as respostas a essa substância eram muito diferentes. Não existia esse conceito de droga que existe hoje, né? Então é interessante ver como a percepção também era diferente. E como a percepção de Quincey é relacionada à imaginação, mesmo quando ele começou a consumir demais, por conta das dores físicas que ele tinha. Herança daquela miséria que ele passou quando ele fugiu de casa na adolescência. E ele começou a consumir uma quantidade gigantesca de ópio diário. As dores do ópio, de certa forma, também são dores criativas, né? São dores da mente. É mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Muito mais até que do corpo, embora o corpo padeça por conta disso. Não é? Então esses pesadelos, essas imagens muito sofisticadas que ele vai construindo, né? Dos rostos, do mar de rostos e tal. Isso era de uma outra época em que o consumo do ópio estava vinculado a uma espécie de dimensão completamente terapêutica, né? Por ser um remédio, por ser terapêutico, era meio que obrigação, né, dele como paciente, como escritor, tentar encontrar formas mais criativas de uso do remédio, aproveitando que ele teria que tomar de qualquer maneira no trato das suas dores, dos males de saúde que ele tinha. Então, esse é Com Sonho de um Comedor de Ópio, obra que deu início, né, como eu disse, a uma série de confissões, né, de consumidores de drogas, né, ou de forma recreativa, alguns anos depois, o Théophile Gautier ia fundar o Clube dos Rachixins, também uma referência ao velho louco da montanha, né, dos rachixins, né, que eram os assassinos que ele doutrinava com o uso do haxixe, e os paraísos artificiais do Baudelaire, né.
Posteriormente, autores como Jean Cocteau, que eu vou analisar aqui em breve também escreveria um diário da desintoxicação do ópio, pesadamente influenciado por essas confissões. Porque aqui também inclui a desintoxicação bem no finalzinho. E essa sensação que você perdeu um braço nesse processo. É muito interessante isso, né? Porque é uma visão do vício mais contemporânea, assim, não contemporânea, mas uma visão de uma outra possibilidade, de um outro entendimento de vício, de uma outra época que nem era muito vício, né? Vício era uma ideia mais ampla, contrária à ideia de virtude, basicamente. Então, o vício como a repetição de um hábito compulsiva, né? Isso é algo bem mais do nosso século XX, nem do nosso século agora, do século XX. E isso que faria a base para a guerra das drogas e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês apreciem os paraísos artificiais e gráficos, né? A gente vai trazer bem mais elementos para discutir aqui, para vocês apreciarem melhor as HQs da nossa campanha. Então é isso, um abraço e até a próxima.